Sejam todos muito bem-vindos a mais um Entre Amigos. Eu sou Paola Sec, jornalista do E-Commerce Brasil, e agora você vai me ver bastante aqui nesse papo muito gostoso e descontraído hoje, inclusive para falar de um assunto que provavelmente você já viu. Talvez não saiba o nome, mas você já viu por aí, ainda mais se você mora em capital ou até em cidade pequena, porque o Brasil é muito democrático, né, gente? Gigante democrático. Vamos falar hoje sobre a logística dos PUDOs. Mas, obviamente, não tenho o conhecimento necessário para responder sobre isso. Quem está aqui comigo hoje é a Graciele. Vou falar certo seu sobrenome, Uesug, ela que é gerente de produtos, de novos negócios da Total Express. Bem-vinda, Grace. Obrigada, Paula. Obrigada pela oportunidade. Olha, a gente já ouviu falar sobre PUDs, a gente já viu, só que o que eu acho que gera mais dúvidas, inclusive nesse começo, é por que PUDs? De onde vem esse nome? Não, é legal. Realmente, assim, a gente sempre tem essas discussões, né? E assim, quem está no meio logístico, inclusive, quando a gente está falando do produto, trabalhando no produto, para a gente é muito comum. Então, a gente não tem essa questão de, às vezes, e é uma falha, às vezes, a gente não se preocupar em deixar claro o que é o Poodle, né? Dentro da Total, ele é o Total Points, que ele é o nosso produto Total Points, mas o Poodle, ele é a abreviação do modelo operacional. Então, ele é o pick-up, que é o pick-up e o drop-off, que é o deixar e o retirar. Então, nada mais é do que um local onde a gente pode ir lá e retirar e entregar as nossas encomendas. Então, mas sempre rolam algumas brincadeirinhas, inclusive a gente já aproveitou isso para algumas questões de marketing, né? Então, a gente usou lá a fotinha de um poodle, por exemplo, de um cachorrinho, Nossa, maravilhoso. e a gente colocou assim, o seu melhor amigo, de fato. O Points, ele vem com essa questão, e a ideia é que a gente, de fato, seja o melhor amigo aí, não só dos embarcadores, mas dos nossos clientes finais. Então, essa é a nossa missão ali, né, tocando Points dentro da Total Express. Não, e o interessante é que esses locais, eles, como a gente fala até de democratização, né, não são só as gigantes que usam. Então, a gente pega a pessoa que é artesã, faz aquele negócio dentro de casa e usa o PUDO também. É isso mesmo. Exatamente. Então, hoje dentro da Tex mesmo, a gente tem ali uma frente grande que a gente cuida de grandes marketplaces, né, conhecidos no mercado. E hoje, essa galera que mais usa ali o Points dentro da Total, mas a gente tem um trabalho muito forte com os PMS. Porque, né, como você bem comentou, a ideia do Points, ela é democratizar o e-commerce para todo mundo. Então, às vezes eu tenho um artesanato, uma lojinha menor, a gente tem uma frente de PME que cuida disso, muito puxada pelo nosso time regional. Então, ele traz esse pequeno e-commerce e ele consegue marcar para a gente, e usando o Poodle, esse modelo operacional, a gente consegue trazer redução de custo. Então, eu consigo repassar isso para esse cliente na ponta, o que também viabiliza mais a entrega dele ali, faz mais sentido para o negócio dele. É, a gente hoje em dia pensa muito que a inteligência artificial vai roubar o trabalho do ser humano. O PUDO vai roubar o trabalho do entregador, ou ele vai, inclusive, ajudar as pessoas que ainda não conseguem fazer esse tipo de serviço porque não tem moto, enfim. Não, acho que o Poodle ele vem para ajudar. Acho que assim, sendo democrático em todas as frentes, então a gente ajuda, inclusive, não só o transportador ali, o próprio embarcador nessa questão, mas ele vem, inclusive, para ajudar essa área de comunidade ali onde a gente está atuando, esse ecossistema onde a gente começa a atuar com um ponto parceiro. Então, ele consegue viabilizar tudo. Hoje, às vezes, você consegue fazer uma venda via celular, da mesma maneira que a gente faz uma compra via celular. Então, muitas das vezes eu não quero ficar esperando uma coleta, ou eu não quero ir até uma agência dos Correios, que hoje é o que a galera mais conhece, quem não está nesse meio de logística, né? Então, o que que eu faço? Eu procuro um ponto próximo e ele vem para ajudar. Então, eu não acredito muito que ele vai roubar o trabalho de ninguém. Eu acho que o Poodle, ele veio para facilitar o trabalho de todo esse sistema, de todas as frentes que estão envolvidas, né, nessa cadeia logística, que é desde ali de quem vende até quem está comprando e, né, nesse meio, o transportador e o ponto Poodle que nos ajuda a viabilizar esse negócio. Então, por exemplo, se eu moro numa comunidade da cidade de São Paulo, que tem várias que são grandes, enormes, e muitas vezes não consigo fazer uma compra online porque isso não chega até mim.
dentro dessa comunidade eu tenho um local que eu consigo pegar e retirar e que ela vira um ponto, assim como numa cidade, num bairro que seja mais elitizado, mas que não tenha um ponto ali mais perto de Correios, que seja nesses lugares estratégicos, vocês usam a tecnologia para descobrir pontos estratégicos de entrega? Com certeza. Legal. Então, baseada até muitas vezes na nossa abrangência, a gente faz um estudo ali de mercado, eu vejo aonde eu tenho uma densidade legal, não só de compra, mas também de venda. Às vezes eu não consigo entregar, mas eu também não consigo coletar. E a gente vê grandes potenciais, principalmente em comunidades ali, ou áreas mais afastadas. E daí, de novo, a gente traz a palavra democratizar, e a nossa ideia é chegar em todas as cidades, chegar em todas, a conseguir atender todo mundo da mesma maneira, não só grandes centros. Então, eu consigo, com um point, justamente viabilizar isso. Então, se você está numa área afastada, ou se você está numa área que eu não consigo hoje coletar, às vezes não só entregar, provavelmente eu vou fazer uma análise ali, vou entender se tem um ponto parceiro, e normalmente tem, né? Porque tem vários comércios, como a gente trabalha com comércios locais, vários comércios se interessam por esse modelo, porque é uma oportunidade de uma nova fonte de renda. Então, ele complementa a renda deles, vai ter custos fixos ali, água, luz, telefone, funcionários que ele já paga. Então, ele consegue complementar também a renda dele, sendo um ponto parceiro nesse modelo de negócio, dentro da Total Express. Então, a gente consegue ajudar de maneira geral, não só quem está ali nessa região, ajudando ele a receber, às vezes com mais agilidade, inclusive, as entregas, ou a gente fazendo as coletas que eu não faria em outros momentos, né, no modelo porta a porta. Mas eu consigo ajudar também quem é o ponto poodle. E o que que é legal também para quem é parceiro, né? O que que esse modelo também traz de interessante para quem é parceiro? Às vezes eu tenho uma loja que eu não consigo movimentar tanto em questão de pessoas. Então, automaticamente, eu vou trazer uma região toda, eu trago uma visibilidade para minha loja, porque ela vira um ponto, eu vou frequentar aquela loja para deixar o meu pacote ou para retirar meu pacote, eu vou chegar lá e vou falar, nossa, estou precisando de uma caneta, uma papelaria, por exemplo. Então, eu vou aproveitar e vou comprar a minha caneta aqui. Ou eu tenho, por exemplo, dentro da nossa malha, redes que vendem produtos de limpeza. Então, ó, vou lá, vou deixar meu pacote e já vou fazer a minha compra de produtos de limpeza do mês. Então, a gente tem uma série de comércios diferentes, né, dentro das nossas parcerias, que também consegue trazer não só essa renda extra, mas também a gente aumenta ali o volume da circulação de pessoas na loja, o que ajuda esse comércio local também. Essas pessoas que vão atrás de vocês ou vocês que vão atrás delas? A gente tem ambas as coisas, assim. Então, se eu tô dentro de uma região que hoje eu não consigo captar, a gente começa a procurar estabelecimentos, já algum estabelecimento que trabalha com isso, porque a gente já tem uma série de estabelecimentos que às vezes fazem para outros players no mercado. E a gente pergunta se eles também querem ser parceiros da Total, e normalmente a gente consegue fechar essas parcerias de maneira rápida. Mas a Total também tem um site, a gente depois pode até inclusive deixar a nossa página para quem quer ser ponto. Então, de repente, você está vendo que você tem uma dificuldade ali dentro da sua comunidade, seus vizinhos reclamam. Ah, eu tenho um comércio, eu quero ser ponto. Então, você pode entrar lá, preencher nosso formulário de interesse e a gente entra em contato. Então, a gente trabalha com as duas frentes. Para quem quer ser ponto, fica lá no nosso pool de candidatos, né? E se eu tenho uma região específica, o primeiro passo é eu ir pesquisar dentro desse pool de candidatos. Então, a gente vê se tem alguém que é elegível ali. Lógico que tem algumas questões para esse parceiro poder, né, vir trabalhar com a gente. Mas a gente faz essa primeira análise ali. Ou se eu estou trabalhando em alguma região que não tem ninguém que está interessado, a Total ela vai e ela procura esses parceiros. E a gente faz exatamente esse trabalho para os nossos clientes. Então, hoje eu tenho parceiros que, por exemplo, ele fala para mim, Grace, ali eu tenho uma dificuldade, ou o custo é muito alto, a gente não consegue chegar, eu quero reduzir prazo de entrega, enfim, quero ganhar abrangência. A gente vai, pesquisa, e assim, hoje, mais de 50% da nossa malha, a gente abriu em pontos estratégicos específicos para atender os nossos clientes dentro da Total Express. Ainda mais no Brasil, né? Um país do tamanho continental que tem, com variedade desde floresta, rio, a gente tem cidades minúsculas e cidades gigantescas, então essa variedade que traz também, por exemplo, se eu morasse numa floresta, numa aldeia indígena, vocês teriam essa condição de chegar até lá, porque eu lembro que isso já foi uma discussão muito vasta, né? Inclusive de Correios, assim,
putz, as coisas não conseguem chegar porque o nosso país é gigantesco. O Poodle, ele acaba sanando um pouco desse problema? Com certeza. E acho que não só para a gente gerar uma boa experiência na ponta para quem está comprando ou para quem está vendendo, mas também relacionada à questão de custos para o embarcador, né? Então, eu vou estar em algumas regiões, quando a gente fala de abrangência, eu vou dividir o Poodle especificamente, talvez, em duas grandes frentes. Eu vou falar de abrangência, que é onde eu quero chegar, então, acho que o grande quê de todo transportador é atender a maior quantidade de lugares possíveis. E com a mesma qualidade que eu atendo uma capital, eu quero atender o interior, eu quero atender as regiões mais afastadas. E a outra questão é a questão do custo, e daí elas acabam andando, né, de mãos dadas ali. E o Point, ele vem para tentar resolver ambas as questões. Então, às vezes não faz muito sentido eu atender uma região com coleta door to door ali, porta a porta, ou não só coleta, mas também entrega. Mas se eu tiver um ponto consolidado que eu vou fazer uma única parada, seja para coletar ou para entregar, ela começa a fazer sentido. Essa questão que você trouxe, não só de, eu vou conseguir atender onde eu não chego hoje, mas às vezes a gente demora para entregar se eu for fazer uma coleta porta a porta. Com certeza. Então, a gente começa a pensar em questões de reduzir prazo de entrega, que às vezes é muito importante também. Então, por exemplo, hoje, se eu demoro para atender uma região de interior 3 dias, se eu deixar isso consolidado, de maneira consolidada num único local, eu consigo reduzir isso para 2, às vezes 1 dia. Então, também a gente trabalha essa questão de você melhorar a experiência de entrega na ponta, que eu acho que também é o grande quê do e-commerce, né? Sempre, né? É sempre a parte mais complicada. Inclusive, eu acho que a parte mais difícil disso tudo não é nem chegar o produto que foi comprado, mas é a logística reversa. Então, a entrega foi num lugar lá, usou o sistema Poodle. E se esse produto não veio do jeito que eu comprei, veio uma numeração errada, o sistema Poodle também funciona para esse tipo de devolução mais simples, com menos atrito. Com certeza, excelente ponto, porque assim, uma das grandes coisas que a gente procura fomentar nesse mercado é a utilização do ponto parceiro para esse trabalho de reversa. E por uma série de fatores, porque às vezes, hoje, a grande fatia do mercado de reversa, ela está com Correios, por uma série de motivos. Então, o que a gente quer? Democratizar também isso, para que, assim, não preciso procurar uma agência, porque às vezes uma agência é burocrática. Eu vou ter um horário X de funcionamento, dependendo do ponto, eu vou ter um horário estendido. Às vezes eu não consigo ir no horário comercial, mas eu tenho pontos hoje, por exemplo, que eles trabalham até 8 horas da noite. Isso, inclusive, é bom para mim, enquanto transportador, que eu posso fazer uma coleta mais estendida, enfim, garantir uma coleta em D0, por exemplo. Mas falando especificamente de reverso, a gente quer democratizar isso porque é mais fácil, de fato. Eu não preciso ficar procurando uma agência de correios próxima a mim. Pode ser a papelaria ali do meu bairro, que ela vai ser o meu ponto. E eu vou ir, vou deixar isso lá. Mas quando a gente olha para frente para a questão de quem está vendendo o produto ali, do embarcador, para quem entregou, o nosso cliente mesmo, né? Não o cliente da ponta, tem uma questão de devolução. Não sei se vocês já acompanharam isso. Mas para algumas frentes, para algumas lojas, você faz uma devolução. Aí, inclusive, a gente fica ansioso ali porque eu quero, né, receber o meu ressarcimento ou quero fazer a minha troca com agilidade. E eu não consigo porque a gente tem uma demora. Você vê várias etapas ali, a gente tem uma demora, né? Então, daí eu demoro para devolver isso para o meu cliente lá, aliás, de quem eu comprei, né, aquele produto, para a loja da qual eu comprei aquele produto. Então, eu não consigo ou fazer uma troca rápida ou fazer uma devolução rápida. Quando eu olho isso enquanto vendedor, para mim é ruim, porque eu não consigo repor o meu estoque para refazer aquela venda. Então, o Poodle, ele vem também pensando nessa questão. Eu quero deixar o meu pacote lá, mas eu vou conseguir garantir que você receba isso num tempo menor. Então, eu vou fazer uma devolução no ponto Poodle, eu vou coletar provavelmente em D0, no máximo em D1, que é como a gente trabalha hoje, né? Então, eu consigo fazer todo esse processamento, colocar isso num last mile e te devolver de maneira mais ágil. Você vai ter esse estoque de novo, de maneira mais rápida, e você vai poder revender de novo. E eu, como consumidor final na ponta, vou ter lá a minha devolução, o meu ressarcimento de maneira mais rápida também. Então, eu acho que o reversa no Poodle, ele é muito interessante, principalmente para essas duas frentes, pela agilidade que a gente consegue oferecer dentro da malha.
A logística, ela não é só do fato de a hora que você espera aquele produto chegar na sua casa, dá aquela sensação de: "Nossa, que coisa boa", mas tudo pode acabar justamente na logística reversa. Então, Sim. ver de ponta a ponta é o que faz também, inclusive o seu cliente, né, que usa esse sistema Pudo e o cliente da loja que você está comprando, para que o atendimento seja inteiro, né, bem uma experiência positiva. E aí eu queria agora falar um pouquinho do mercado global. O Poodle eu sei que ele não veio do Brasil, ele veio de uma necessidade europeia, não foi isso? Foi. O modelo nasceu na França, eu não vou lembrar exatamente o ano ali, mas esse modelo nasceu na França. E ele é bem antigo, na verdade, então assim, acho que ele a gente não tem dados exatos, mas acho que ele começou por questões de viabilidade, né? Quando a gente fala de Europa ali, você vê ruazinhas muito pequenas, né? Uma pavimentação que às vezes não é tão interessante para você estar com uma movimentação de veículo. E esse modelo ele começou lá, então assim, tem grandes operadores que têm uma quantidade gigante de pontos, né? E é um modelo muito comum lá, acho que lá é muito tradicional. Se eu fui fazer uma entrega, por exemplo, na sua casa, se eu não estava lá, não podia receber, é natural que eu vá procurar no estabelecimento mais próximo na rua da minha casa. Então, eu sei que se meu pacote não tá aqui hoje, provavelmente ele tá na farmácia da esquina e tá tudo certo. Tipo, é um modelo que é bem estabelecido lá, já é um modelo mais maduro, principalmente essa parte de entrega, né? Mas você vê que o mercado ele vem nessa tendência, até porque a gente tem uma questão de sustentabilidade ali, de melhorar a experiência, enfim. Então, uma série de países, né, vem investindo nessa questão de pontos. Então, você olha a China ali, que dita uma série de fatores, principalmente dentro da logística. Tem uma empresa na China que ela planeja abrir 150 mil novos pontos no país. Então, tipo, é muita coisa. E lógico que às vezes a gente não fala só de pontos parceiros, mas a gente fala de lockers, né? Armários inteligentes, você vai ver muito fora falar de armários inteligentes. Você olha a estatal de Correios na Austrália, a Australian Post, ela também é outra empresa que está investindo em pontos, né? E no Brasil a gente vem aí crescendo, vendo uma crescente nesse modelo, principalmente falando de modelo de coleta, né, que é quem vende, daí eu consigo oferecer isso para quem está numa plataforma de marketplace, por exemplo. Não preciso lá ficar esperando a minha coleta, enfim, a gente consegue ofertar custos melhores. Então, ela vem numa crescente ali, o Brasil vem muito, né, sendo empurrado por esse modelo que já é bem estabelecido, principalmente na Europa, e vem crescendo nos grandes mercados, né? A gente espera então que o Brasil continue evoluindo a ponto de que em algum momento a gente não esteja em casa e busque na farmácia da esquina o nosso produto. Estamos a caminho? Com certeza. E acho que isso, quando a gente fala do transportador em si, por uma série de fatores, eu acho que é algo que a gente precisa, né, ofertar e mostrar as vantagens disso. A gente sabe que é muito difícil quando eu estou em grandes centros. De repente eu falar, não vou entregar na sua casa, você vai ter que sair e retirar num ponto, né? Então, quando a gente está em grandes centros, às vezes gera essa discussão, talvez não vai fazer muito sentido, principalmente quando a gente está em capitais. Mas a pessoa que está no interior, que é um pouco da discussão que a gente já teve, para ela vai fazer muito sentido. Às vezes eu não entrego ali, eu começo a entregar com um ponto, a partir de um ponto. Ou eu tenho um período estendido, então eu começo a reduzir o período de entrega a partir de um ponto, né? Mas eu acho que é interessante a gente fomentar isso em grandes centros também, porque ele pode gerar boas experiências. Então, imagina que a gente está criando uma densidade grande de pontos, e às vezes a padaria do meu bairro que eu frequento, eu já vou todo dia, ela pode passar a ser um ponto, então ir lá e retirar meu pacote lá e deixar de receber em casa. Não vai ser uma grande dificuldade para mim. E o que eu ganho com isso, né? Lógico que o transportador, principalmente a gente que é ali o nosso core é e-commerce, a gente quer gerar também boas experiências, não só a questão da entrega. Então, é a questão da expectativa, de suprir a expectativa, né? Como a gente falou, eu comprei, eu vou dar um prazo de entrega, então, normalmente eu tô ali esperando. Mas pode acontecer da gente ter algum problema qualquer e eu não conseguir entregar naquele prazo, né? Ou não conseguir exatamente fazer sua coleta naquele prazo. Quando eu tenho isso de maneira consolidada, a chance de eu, né, não atender às suas expectativas em relação à entrega, ela é muito menor, porque eu não preciso fazer várias paradas. Então, se eu tô num bairro ali, às vezes eu tenho uma quantidade de, sei lá, 50 entregas dentro daquela região, eu vou deixar tudo no local só. Desde que você vá retirar, a sua expectativa vai ser atendida. Aliás,
eu lembro que bem no começo do e-commerce, assim, né, quando a gente ainda estava entendendo o que que era prazo, se você consegue colocar um prazo de 15 dias e entregar em 10, nossa, eu surpreendi o meu cliente porque ele não recebeu em 15, ele recebeu em 10. Isso ainda existe mesmo ou isso assusta também o consumidor, do tipo, eu consigo entregar no mesmo dia, porque tem vários, inclusive marketplace, né? É para hoje, ou esse é para amanhã, se você comprar em 5 minutos eu te entrego hoje, se não é amanhã, não sei o quê. Isso ainda é um gap grande na logística de vocês, que trabalham com tantas pequeno, médio, grande, gigante, capitais, cidades pequenas, enfim, tudo isso ainda impacta tanto o tempo de logística que vai demorar para entregar? Sim, em algumas regiões a gente precisa trabalhar isso. Eu acho que é algo, inclusive, que a gente trabalha muito dentro da Total Express, é sempre estar buscando não só crescer em abrangência, mas redução em questão de prazo de entrega. Então, assim, o nosso grande trabalho, o nosso grande norte ali é sempre buscar isso, crescer em abrangência e reduzir prazo de entrega. Que eu acho que é o que todo mundo espera, que nem você comentou, inclusive eu como consumidor, né? Eu não diferente das pessoas, eu também quando eu compro, eu quero ser atendida. Mas o grande quê do same day, que é esse produto que a gente entrega no mesmo dia, o Point ele pode ser um viabilizador para isso também. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa de tags, que a gente já trabalhou um case assim, de preciso de uma tag de pedágio. Tá. Então, de repente, por algum motivo, eu troquei de carro, mas eu uso a tag de pedágio todos os dias. Hoje, a própria Tex, ela faz uma entrega muito rápida desse tipo de produto, porque é flyer, assim, a gente consegue entregar de maneira rápida, somente em grandes capitais. Mas imagina que se eu estou no interior de São Paulo, tem a mesma dificuldade. Eu tenho um atendimento ali em D1 ou D0. Quando eu falo, aliás, em D1 ou D2 para as entregas. Mas quando eu falo de ter um ponto, a gente começa a olhar o poodle, talvez com um viés um pouco diferente. Então, eu começo a olhar ele quase como um estoque avançado ali para alguns produtos. Então, eu consigo ter isso de maneira estocada ali dentro do meu ponto. Eu falo, olha, eu tenho esse produto num ponto, você pode tirar no mesmo dia. Se eu falar de produtos maiores, dentro de capitais, por exemplo, ou de regiões de interior que são mais próximas, Grande São Paulo, vamos usar esse exemplo. Então, eu fiz uma compra em São Paulo, aliás, o meu embarcador está em São Paulo, mas eu vou receber em Osasco. Mas às vezes fazer um porta a porta ali, a gente sempre trabalha com horários de cortes complexos. Então, assim, eu vou fazer uma venda até 11 da manhã, até meio-dia. Você imagina que depois da sua venda, eu ainda vou lá, vou consolidar, vou coletar, vou processar e vou entregar isso. Como que eu faço isso muito rápido, né? Que eu acho que foi justamente a sua questão. Então, às vezes eu não vou conseguir fazer isso de uma maneira na qual eu vá fazer essa entrega porta a porta, saindo de São Paulo, mesmo que seja Osasco, que é ali do lado, usando um exemplo. Mas se eu tiver um ponto no qual eu conseguir coletar todas as coletas de São Paulo, vou levar tudo isso lá para um poodle em Osasco. E daí, a partir dali, eu começo a fazer entregas, pode ser com motoboy, mas hoje a gente tem modelos nos quais o próprio poodle entrega dentro da região. Então, eu acho que é outro modelo que a gente precisa fomentar mais dentro desse mercado. Então, O assim, ponto de coleta, eu sou a vendedora da papelaria, eu vou lá entregar para Dona Maria, minha vizinha aqui. Ah, interessante. exato. Por quê? Porque, assim, às vezes eu já conheço a região, daí você faz uma limitação de km em torno daquele ponto, e daí eu vou falar, olha, chegou esse pacote, esse pacote, esse pacote, dentro das ruas que estão ali dentro da sua abrangência, que estão próximas ao seu ponto. Então, por exemplo, a gente tem entregas até às vezes 10 horas da noite. Então, eu posso deixar isso lá no fim do dia e, de repente, estabelecer esse modelo. Falar, ó, vou deixar isso aqui para você, sei lá, 18 horas, um exemplo. A partir daqui, você consegue entregar dentro do seu bairro. E para ele não é um desgaste grande, porque muitas das vezes ele já conhece o bairro, às vezes já conhece as pessoas. Exatamente. Então, eu consigo fazer essa entrega e atender as expectativas de todo mundo. E a gente volta naquele gancho de que eu ainda estou gerando uma segunda fonte de renda para esse local. Bacana. Não, isso é muito interessante, né? Porque a gente busca justamente isso, não substituir as É. pessoas por tecnologia. As pessoas são extremamente importantes, a gente gosta de ser atendido por pessoas, mas a tecnologia, inclusive Big Data, né? Isso tudo ajuda também aonde que existem esses gaps, o que precisa ainda de ajuda. Então,
essa junção é o que faz a logística funcionar, na sua opinião? Não, com certeza. E quando a gente fala do produto em si, né, não só do Total Points, do modelo Poodle, a gente é obrigado a estar ancorado em tecnologia, né? E dentro da Total a gente trabalha muito isso também. Acho que não tem como a gente não trabalhar isso. Se a gente quer crescer, quer olhar para o futuro, a gente tem que estar olhando tecnologia, IA. Eu acho que a Total ela está sempre muito de olhos no mercado, que a gente sempre pode fazer para melhorar. A gente tem uma área super robusta que trata disso. Mas falando especificamente do produto, tudo é feito através do aplicativo. Que é outra vantagem, porque é muito simples. Se você quer ser meu ponto parceiro, você não precisa ter especificamente um computador dentro da sua loja. Você não precisa ter impressora, você não vai emitir etiqueta. O que eu preciso que você tenha? Um celular. Que todo mundo... E hoje é muito difícil quem não tem. Então, você vai baixar meu aplicativo na Play Store, você vai fazer um cadastro, você vai começar a operar. E você consegue acompanhar e fazer gestão de todas as suas encomendas dentro do aplicativo, que faz um link direto com o meu sistema. Então, eu consigo. Então, o que é interessante? O ponto ele consegue fazer essa gestão. E para quem é meu cliente, o meu embarcador ali, ele consegue fazer esse acompanhamento on time através dos status também. Que eu acho que é outro grande core do e-commerce, né? A gente sempre está dando os status ali, né, suprindo as expectativas, Total. né, trabalhando a ansiedade de quem fez a compra ali, olha, seu produto saiu para entrega, seu produto tá sendo montado, enfim, a gente vai dando todos os status. E você consegue fazer isso on time, usando um aplicativo. E eu acho que, assim, hoje não tem como a gente viabilizar isso sem olhar para a frente de tecnologia, inclusive para garantir segurança, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma entrega de retirada, não sei se você já usou isso, mas você vai receber um QR Code. Ah, sim, claro. Ou palavra-chave. Então, assim, como que eu garanto que eu estou entregando para a pessoa certa? Com certeza. Então, hoje a gente não conseguiria viabilizar nada disso sem olhar para a tecnologia. Não, é a grande junção. Acho que ninguém substitui ninguém, mesmo porque a tecnologia, não sendo abastecida por um ser humano, ela também não faz sentido nenhum, né? Então, eu acho que a gente tem esse olhar de que, nesse lugar talvez não tenha internet para essa pessoa ter o aplicativo, mas a gente tem essa outra forma. Existe essa outra forma, tipo, de repente, entrar em contato com esse parceiro logístico e falar, eu tenho este produto, eu sou parceiro da Total Express, você pode. Isso também existe. Tipo, por exemplo, eu não tenho conexão de internet, eu moro numa ilha deserta, aquelas... Esse é um cenário bem complexo. Não, tipo, por exemplo, realmente, assim, pensando em Brasil, existem várias comunidades que não têm acesso à internet. Sim. E que tem ali uma aldeia, uma vila, tal, e que a pessoa tenta fazer essa compra, às vezes tem um pontinho ali na ilha não, na aldeia, a internet. Ela também tem essa conexão com o parceiro, que tem esse acesso, então ela consegue fazer essa distribuição do produto dela dentro dessa parceria. Aí, provavelmente, a gente vai entrar na questão das pessoas, que é a junção que a gente está falando ali. Então, por exemplo, hoje a gente tem um time de gerentes regionais que atendem regiões específicas, e acho que essa galera é responsável por fazer essa primeira conexão. E a gente, acho que como empresa, como negócio, acho que o nosso dever é como que eu consigo viabilizar isso. Às vezes você não vai ter internet, mas eu vou exigir que o meu parceiro tenha. Perfeito. Que o meu parceiro regional tenha. Então, de alguma maneira, a gente vai levar alguma solução para você, né? Acho que a gente já teve alguns casos assim, a gente vive ali tentando. Eu acho que algo que é muito bacana dentro da Tex, a gente não tem negócio difícil, não tem negócio ruim. Então, a gente pega algumas situações específicas, cara, vamos fazer. Tipo essa que eu te falei agora. Vamos fazer. Porque assim, você vai falar, Grace, tem uma aldeia ali no Acre que não tem internet. Tá, qual que é o meu agente regional mais próximo ali? É isso, né? Mas ele tem um celular, ele tem internet, tá? Então ele vai lá, vai colher os pedidos, de repente ele vai registrar, mas a gente vai trazer uma solução, a gente vai achar uma solução. É isso, né? Mas em maioria, acho que hoje, óbvio, né, como você comentou, tem vários lugares que ainda não tem. Talvez pra gente que tá em grandes centros, a gente fala, cara, não, né? É impossível essa não é situação. possível, Mas realmente existe. A gente quer, de fato, se o meu grande olhar ali de futuro é democratizar o negócio, a gente precisa olhar para isso e buscar soluções, né? Nem que seja em algum momento a gente fizer uma parceria com alguma empresa de tecnologia que vai fornecer internet para aquela região. A gente, vamos fazer, né? E eu acho que a gente tem muito esse olhar também, tipo, quais são as parcerias estratégicas que a gente precisa fazer para a gente alcançar os nossos objetivos, né? Eu acho que isso é muito legal.
Agora, para a gente encerrar nosso podcast, eu queria que você falasse qual a expectativa para o negócio daqui a 5 anos. Então, a gente vê hoje uma grande evolução, como a gente falou nessa conversa inteira. A expectativa para daqui a 5 anos do modelo Pudo, qual que é a sua? Eu acho que a gente chegar em todas as cidades do Brasil, então assim, a gente já discute muito isso, né, dentro da Total. A gente quer, de fato, chegar em todas as cidades. Em algumas cidades não vai fazer sentido a gente ir lá com uma coleta ou com uma entrega porta a porta. Então, como que a gente chega com Poodle? Então, a minha expectativa, menos que 5 anos até, eu acho que a gente está crescendo num volume bem legal. A gente está crescendo, tá rampando o produto de maneira bem bacana. Então, a expectativa é que isso aconteça antes de 5 anos. Mas eu acho que o grande ponto é a gente orientar o consumidor final, principalmente, para a questão do picape, que é a retirada lá, que a gente estava comentando, que eu acho que hoje ela é pouco trabalhada dentro dos pontos. E o reverso, a gente conseguir trazer isso para dentro dos pontos também por uma série de vantagens. Eu acho que quando a gente fala do deixar, que é o nosso drop-off, a gente já está bem encaminhado, assim, até porque quem vende em uma plataforma vende em várias. E esse modelo já está bem estabelecido pelas próprias plataformas, por uma série de fatores, né? Tudo que a gente discutiu aqui, custo, às vezes eu não quero ficar esperando a minha coleta, enfim. Mas eu acho que a minha expectativa é que a gente cresça em termos de malha, então a gente começa a falar de abrangência ali, não só de onde eu não atendo, cidades onde eu não atendo, mas às vezes tem regiões que eu não atendo, né? Que a gente comentou aqui. Em grandes regiões, grandes capitais. Dentro de São Paulo mesmo, Rio, a gente vê uma série de comunidades que têm um potencial não só de compra gigantesco, mas de venda também. Eu quero atender todo mundo como eu atendo uma pessoa que está no Brás, por exemplo, que é um grande centro ali, né? Então, a gente volta na questão da democratização. Então, a gente quer viabilizar e democratizar o negócio. Então, acho que a minha expectativa é levar isso, fomentar essas duas frentes, que eu acho que é super importante, porque isso também ajuda a gente a manter uma malha saudável. E eu acho que talvez trazer um pouco da questão do C2C, né? Porque é algo que a gente fala muito, grandes plataformas de marketplace também trabalham essa questão desses produtos, principalmente quando a gente fala de produto de segunda mão, né? Isso Os brechós online. também, isso ficou muito comum. Ah, tem uma cadeira, vou trocar, não quero mais. Mas para alguém vai querer aquela cadeira. Então, às vezes, o Poodle, ele pode ser um grande viabilizador de C2C, né? E pra gente, por exemplo, eu não tô acostumada, eu quero vender um produto específico, vou fazer uma mudança na minha casa, enfim, vou vender os meus móveis que eu não quero mais. Tudo bem que a gente fala de móveis, às vezes existe uma complexidade que a gente fala do modelo de e-commerce. Mas os livros. Pode ser, exato. Mas assim, dependendo do ponto também, a gente vai fazer. Consegue uma geladeira, por exemplo. Eu tô vendo de geladeira, não. Né? Tipo, pessoal de operações que não me escutam, não sei, talvez não na frente, mas... Daqui 5 anos, talvez, a gente já tenha. porque a gente já tem um produto de B2B que olha pra isso, não sei. A gente pode, inclusive, pensar nessas vezes. Você tá me dando ideia aqui já pros próximos 5 anos. O futuro tá aí, né? Mas eu acho que esse também eu acho um dos grandes pontos, assim. Acho que é tornar o negócio fácil pra quem não vende sempre também. Tipo, fácil, que ele seja aderente, que ele seja de fato um autosserviço. Então, eu quero entrar lá, olhar, falar, gente, quero mandar isso aqui, tô vendendo pra Paola. Então, fala, Paola, você pode retirar num lugar X? Tá próximo pra você? É próximo pra mim? Você vai falar, ok. Às vezes eu não quero ter contato com você, às vezes a gente não se conhece, ou nossos horários não batem. Então, eu consigo ter um local, e daí a gente pode falar de locker, ou talvez dos próprios pontos em si, no qual eu vou deixar esse produto, né? Daí um parceiro nosso vai receber esse produto, vai guardar esse produto para você e depois você vai tirar isso com segurança. Mas eu acho que o grande que é não só fomentar isso, mas tornar isso prático, de fato, um autosserviço. Fala, hoje eu quero um frete, né? Sem grandes dificuldades, não quero ficar esperando a entrega, eu vou deixar isso no caminho do meu trabalho, vou deixar meu filho na escola, ter um ponto ali, vou deixar minha mercadoria ali, a Paula vai passar e tirar lá no final do dia e tá tudo certo. Nossa, quando a gente resolver isso, acabaram os problemas. Acabaram todos, porque, né, ainda acaba sendo a maior fricção, né, do e-commerce. Com certeza, eu acho que espero que a gente resolva esses problemas antes dos 5 anos.
Olha, essa é a minha expectativa e a de vocês também, então estamos juntos, gente. Legal. Que papo bom, Grace. Muito obrigada por você compartilhar com a gente todos esses conhecimentos, por esse papo gostoso, leve. Espero que para você aí de casa também tenha sido tão esclarecedor quanto para mim. E a gente te espera, claro, nas redes sociais, @ecommerce_br. Lá você acompanha notícias do dia a dia, matérias, inclusive os eventos que a gente participa. E é lógico, os cortes dos nossos podcasts na íntegra, o pulo do gato que você precisa tá ali dentro do nosso portal E-Commerce Brasil e das nossas redes sociais. Até o próximo Entre Amigos. Muito obrigada. Tchau, tchau.